Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já estava com saudade, há 4 dias não fazia um vídeo e estava morrendo de vontade de vir aqui compartilhar com vocês um assunto importante. E no vídeo de hoje eu quero falar de suculentas cultivadas em sol pleno e a importância desse olhar sensível que eu sempre defendo. Então, as suculentas, sendo cultivadas a sol pleno, naturalmente precisa de um cuidado especial, né? Mas lembrando que é um cuidado natural, sem nenhuma preocupação, cultivado de forma bem singelona, né? Então, mas requer cuidados, tudo hoje requer cuidados. Então, as suculentas não é diferente, não. O cuidado que eu digo que é simples, é exatamente por isso. A importância de você olhar de forma sensível, né, para uma planta, para ver as necessidades delas. Se você cultiva uma suculenta assim, a sol pleno de forma simples e rústica, né, conforme eu comento, que eu sempre cultivo, no momento ela pode estar linda sim, mas qualquer descuido, de acordo com mudanças climáticas, elas podem sim sofrer alguma alteração. E também, até com relação ao próprio sol, o calor em si, se modifica repentinamente, elas também poderão sentir e sofrer modificações, né? Ainda que o sol pleno seja maravilhoso para as suculentas, ainda que o sol pleno deixe elas assim, olha, lindas e maravilhosas sempre, num momento ou outro, pode acontecer delas sentirem, né? Se caso a temperatura mude de forma radical, ou até mesmo por outros motivos. Por exemplo, eu tenho observado que mesmo as suculentas que são cultivadas a sol pleno no tempo, tomando sol e tomando chuva, elas têm sentido um pouquinho. Olha aqui. Aqui, por exemplo, é um exemplo, né? Essas folhinhas aqui já estavam estragadas. Mas notem que até as mais jovens estão com as pontinhas, ó, já dando sinal de queimadura. Por que que isso ocorre? Olha o outro exemplo aqui, ó. Né? Aqui sim, já estava. Foi da época fria ainda. Mas aqui nessa dorete, olha, coloriu até queimou. Então, por que que isso ocorre? Olha, eu tenho observado que o sol aqui na região, mesmo que seja uma região, a minha seja uma região de sol bem quente, sempre as minhas suculentas, já tem alguns anos, né? Mais de 3 anos que eu cultivo e estão sempre assim, no sol quente. Olha essa derezina aqui, que lindeza, né? Então, por mais que elas sejam cultivadas a sol pleno assim, num momento ou outro, qualquer mudança que ocorre, acontece delas sofrer um pouco, né? Olha aqui, por exemplo, esse tá queimado ali. Deu uma queimadinha esse bebê aqui da Mauna brasileira. Então, por que que isso ocorre? Por causa de um aumento no grau do sol. Mesmo que são suculentas, são plantas que já estejam adaptadas no sol, que estejam assim, ó, há anos, né? Há muito tempo no sol pleno, mas digamos que passe 2 dias com o sol a 33 graus. Elas acostumaram com aquele calor, 33 graus. Mas, por exemplo, ontem, anteontem, ontem e hoje, de repente mudou para 37 graus. Então, o que que acontece aqui? Acontece uma mudança, né? São 4 graus de diferença. E eu pude observar, a partir daquele olhar sensível, exatamente aqui. Olha só, gente. Olha como queimou
como queimou as bordinhas dessa Cremeria Mutabilis, que eu acho linda. Mostrei outro dia mesmo. Eu podei, tirei uma parte aqui e ela estava indo bem. De repente, olha só, queimou. Então, é muito importante a observação contínua e detalhada, né? Se nós queremos ter suculentas lindas, mesmo que sejam assim, cultivadas em forma rústica, no sol pleno, né? Igual aqui no meu jardim. Olha um outro exemplo aqui, gente, olha. Essa é a Deb. Isso aqui é queimadura de sol. É uma planta que eu coloquei aqui recentemente? Não. Tem meses que eu fiz esses arranjos aqui e coloquei aí, olha aí, ó. Então, elas já estavam adaptadas ao sol. No entanto, houve uma mudança climática de 3 dias para cá que elas sentiram. Nós estamos finalizando o inverno. Já a primavera já está anunciando por aí. E o sol da primavera e posteriormente do verão é um sol muito quente aqui na região. Eu acho que como na maioria, né, dos locais, né, do Brasil em si. E olha aí, tá vendo? Então, olha que lindeza de suculentas. São resistentes e bravas, né? Mesmo queimadinhas, olha aí. Estão lindas, né? Olha aí, tá vendo? Então, por isso eu achei melhor, interessante falar, né, desse tema, exatamente por isso. Porque mesmo elas estando adaptadas ao tempo, ao sol pleno, com a mesma quantidade de rega, a mesma quantidade de substrato, né, da mesma forma durante meses, uma mudança na temperatura pode ocasionar essas inconveniências, né? Essas aqui não sofreram, não, olha. Essas aqui também não, mas olha aqui, olha. Essa lilacina. Então, por isso é que eu defendo essa importância da gente olhar de forma mais diferenciada, né, para as plantinhas. Mesmo que já são plantas acostumadas no tempo, igual as minhas aqui do meu jardim. Meu jardim de suculentas é sempre assim. Eu sempre procurei uma forma simples e rústica para que pudesse facilitar para mim, para que eu pudesse ter um jardim lindo. Olha aqui, mais queimaduras, viram? Olha aqui, ó, esse é o rubro ticto, né? Vermelho, uma suculenta de sol. Todos sabem que é uma suculenta de sol, mas olha aí. Então é isso, reguei no dia certo, certinho, mas mesmo assim, olha o que ocorre. Ocorre a queimadura delas, né? Então fica essa dica para você que já tem o costume de cultivar no sol, mas também para você que está ainda iniciando o seu cultivo, para que você não deixe suas suculentas queimarem e não perca plantinhas. Ah, alguns podem dizer assim, Janete, mas elas se recuperam. Sim, com certeza elas se recuperam. Porém, se é um mal que você pode evitar, eu gosto de evitar. E você? Então o olhar sensível é muito importante. É fundamental para que a gente entenda as nossas plantas, veja a necessidade e não pense simplesmente que, está no sol pleno, eu sempre cultivei no sol pleno. Não pense assim, porque eu também sempre cultivei no sol pleno. Mas e aí? Viram aí? Então, se houver a necessidade de colocar um sombrite em determinado tempo, né? Em determinada época, né, do ano, coloque. Mas se você quer continuar a colocar as suculentas no tempo, vai aqui uma dica que para mim é muito valiosa e eu quero compartilhar com você. Qual seria essa dica? Bom, eu já estou providenciando e sei que dá certo porque eu já fiz a experiência. Eu estou mudando as minhas suculentas para vasos maiores, onde tem mais capacidade de colocar substrato. Por quê? Bom, porque o substrato, quando ele é em abundância em um determinado vaso,
certamente que ele vai demorar mais de secar. E se ele demora mais de secar, as suculentas demoram mais de desidratarem. E assim sendo, você terá o tempo suficiente para estar observando e não deixando que elas se queimem, né? Então, a dica é essa. Fica essa dica para vocês. Se você está numa região muito quente, tem notado essas mudanças bruscas, iguais aqui, que de 33, de uma média assim, que vinha subindo gradativamente a temperatura, desde quando está finalizando o inverno e chegando a primavera, né? Então, a gente tem notado que as temperaturas têm subido, mas de 3 dias para cá, igual aqui na região, subiu drasticamente. Foi 4 graus assim, ó, né? De forma rápida. Aliás, hoje acho que já está 38. Então, faça isso. Se você achar que convém, naturalmente, você conhece a sua plantinha e sabe o que é melhor para ela, né? De acordo com a necessidade sua aí do seu clima e do seu local. Mas a dica para que agora, nessa época, elas não sofram tanto é isso. Eu vou colocar um vaso maior, a maioria delas em vasos maiores. Vasos maiores levam maior quantidade de substrato. Maior quantidade de substrato demora mais de secar o substrato. Assim sendo, elas também terão menos chances de se desidratarem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostaram, ó, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Você está visitando aqui o meu canal, não é inscrito? Inscreva-se. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. E olha, hoje eu falei de suculentas cultivadas em sol pleno e a importância desse olhar sensível. Se você gostou, seja sempre muito bem-vindo e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!